muito bem-vindo aqui no Oficina da Vida, o melhor podcast do AMBO. E também estamos aqui no espaço Tempo da Graça, esse espaço novo que vem para poder agregar valor na nossa sociedade. Portanto, estaremos aqui a partilhar a palavra de Deus convosco. Então, fiquem ligados. Estamos aqui com os dois grandes pastores. O irmão Bento, seja muito bem-vindo. E também o pastor Yombombo. Yulombo. Desculpa, seu pastor. Muito grato. O nome é novo, é portanto, africano. Vamos nos acostumar. E também do meu lado está o RV, que já é conhecido por vós. Também seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, Marco. Portanto, estaremos aqui a partilhar a palavra. Nós vamos tentar ao máximo, rebater dois temas que têm estado a se repercutir muito na sociedade. Vamos falar um bocado do dízimo, se é lícito ou não é lícito entregar. E também vamos falar um pouco do cristianismo, como começa e porquê a divisão dentro do cristianismo, de tantas religiões. Portanto, está lançado os dois temas. Vamos escolher o primeiro de forma aleatória. Os nossos queridos pastores acredito que vão querer começar no dízimo. Para não perdermos mais tempo, vamos começar com o pastor Yulombo. Sou pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez e queria que se apresentasses lá em casa. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Saudações para todos consoante o horário. Não sei em que momento vocês vão estar acompanhando essa live, esta entrevista. Eu sou o pastor Edinho Yulombo, mais conhecido por Graciano Yulombo. Faço parte da Igreja Apostólica, apóstolo da Yauzi. É um prazer enorme estar aqui a partilhar convosco este cadeirão da palavra. Exato. Também gostava que o pastor Bento pudesse apresentar lá em casa. Faz favor. Okay. Já é a segunda vez, portanto acredito que um ou outro já deve conhecer. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Não é a primeira vez que estamos aqui, esta já é a segunda. E estou muito grato por me concederem mais uma oportunidade de vir aqui partilhar convosco a palavra e assuntos pertinentes como estes. E eu creio que Deus nos fará graça. Vamos poder aproveitar muito durante o tempo que vamos debatendo sobre este assunto. Okay. Bom, sem mais delongas, eu creio que tenho a bondade para... Ok, está feita a apresentação lá em casa. O RV eu nem preciso apresentar, mas se quiser dizer alguma coisa está à vontade. Não, eu quis logo começar no tema, Okay. que são perguntas caricatas que nós temos ouvintes que nos têm perguntado sobre a questão do dízimo. Está a ver, irmão Lorindo? Certo. Pronto, o dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico. Sim. E até porque quando trata-se de Deus, nós devemos dar mais, porque Ele nos deu tudo dele. Mas o que não é lícito, o que tem estado a se ver, é que os pastores usam os dízimos para poder fazer os seus delitos próprios. Pronto. Estás a ver? Usam o dízimo a favor. E porque não há uma explicação clara sobre o dízimo. Eu, por exemplo, estive nos Estados Unidos e as pessoas, quando aos finais de semana, os dízimos são utilizados para fazer ações de caridade, para poder resolver problemas sociais, para poder resolver os problemas das viúvas que perderam os maridos. Mas não é o que acontece aqui, principalmente em África. E o que é que o pastor Yulombo quer falar sobre isso? É assim, Sobre essa questão? o dízimo é bíblico. Sim. Conforme mesmo diz a própria definição do dízimo, que é a 10ª parte de todo o rendimento que o cristão tiver, não é somente o dízimo pelo qual os pastores não devem se apossar para totalmente eles. Todos os bens da igreja, o pastor deve cuidar. Conforme diz a palavra em Malaquias 3, de que vocês roubam ao Senhor. Como é que é possível? Muitos dizem, como é que é possível nós te roubarmos, Senhor? Nas ofertas e nos dízimos. Sim, mas isso pelo povo. Isso pelo povo. Agora, pelos pastores, porque... Agora, quando o povo cumpre com a sua parte com Deus, que é de dar o dízimo à igreja, o pastor tem que cumprir com a parte dele em ser solidário com a população.
Conforme diz a palavra lá em Tiago, de que a verdadeira igreja é aquela que visita os órfãos e as viúvas, o pastor não vai visitar uma viúva de mãos vazias. O pastor não vai visitar um órfão de mãos vazias. Conforme mesmo diz a mesma palavra ainda no mesmo São Tiago, diz que como é possível que pessoas dizem que Deus te abençoe, mas deixaste o outro com fome? Não justifica. E agora imaginemos. A palavra diz que todo levita deve viver da palavra. O levita, missionários, devem viver da palavra. Se a casa de pai tiver mantimento, esse mesmo mantimento vai servir para manter a mesma igreja e os levitas que servem a esta igreja. Por quê? Mas isso não deixaria desconfortável vocês, ou os homens de Deus, a não trabalharem só a dependerem da força não é isso, irmão? Da igreja? Porque... Olha, alguns até dizem assim, se calhar o dízimo é somente para a comunidade, é só para o povo. Eu até hoje em dia eu digo assim, eu antes de ser pastor, eu já fui dizimista. Quando fui ordenado a pastor, eu não consegui parar, porque eu sabia o verdadeiro significado do dízimo. Até hoje em dia que eu vos falo, eu dou dízimo. Sou pastor, não há aí uma... Não digo contraditório. Oferta e dízimos é a mesma coisa, é diferente. Okay. É diferente. A solidariedade, eu se tiver a ofertar, é em prol da solidariedade. O dízimo não parece ser algo obrigatório. Conforme está a dizer, está a parecer ser obrigatório. O dízimo é praticamente... Eu poderia dizer assim, o dízimo é como ir aos céus, que todos querem, mas tem parâmetros para se cumprir. O dízimo, eu digo assim, eu até tenho analisado o dízimo como o quê? Como uma aliança financeira com Deus. Porque o dízimo é uma aliança financeira. À vontade. Uma aliança financeira. Não devia, eu não sei, não decoro o capítulo, mas acredito que os senhores pastores vão lembrar. O dízimo não devia ser mantimentos, 10ª parte da minha colheita, mas para se fores camponês. Porque a corrupção do dinheiro está ali. Tá. E as Sagradas Escrituras não fala de dinheiro, fala de, às vezes, de toda a colheita. Colheitas. Sabias que colheita pode ser produto comestível, assim como pode ser um outro bem? Todo bem que você consegue escolher, a colheita não é só no campo. Exato. Tudo é colheita. Você está dando a palavra. Tudo é colheita. Pastor Bento tem assunto. Sim. Ok, obrigado. Bom, o dízimo é um assunto realmente que está a dar dor de cabeça, principalmente nos fiéis, porque são as pessoas que querem seguir a Deus, e o próprio dízimo está na palavra, mas por outra eu não dou razão naquelas pessoas que indagam sobre o dízimo. Isso porque o dízimo é bíblico, é algo que Deus orientou, e uma vez que Deus orientou, o dízimo é uma experiência cristã. Se você for a ver, biblicamente falando, a primeira vez que isto aconteceu com Abraão, ele não foi obrigado a dar o dízimo. Ele veio de uma batalha, alcançou a vitória, Deus lhe deu a vitória contra os seus adversários e, durante o seu regresso, se encontrou com Melquisedeque, que era o rei de Salém. É dali, desculpa só, pastor, é dali, irmão Laurindo, que eu gostava que se pregasse nas igrejas. Este ponto que o pastor disse, porque se nós não ensinarmos a ter um coração grato das nossas vitórias e testemunho daquilo que Deus tem feito para nós e trazer para o altar, os pastores hoje ensinam que você tem que trazer, e se não trazer a maldição sobre isso. Um conselho que eu lhe daria, eu daria na própria juventude, eu não digo isso para incriminar ou então, quer dizer, condenar os pastores ou as suas igrejas. Mas a principal referência que nós temos acerca do dízimo aqui, como encontramos Abraão, ele teve uma experiência com Deus. Por ele crer nesse Deus, ao ir na batalha, esse mesmo Deus lhe concedeu vitória sobre os seus inimigos. E ele não se tornou um homem ingrato. E quando veio se encontrar com Melquisedeque, com aquele coração agradecido, deu dízimo de tudo o que ele tinha. Ele não foi obrigado. Pastor, às vezes devem estar se perguntando, Melquisedeque, quem era?
Mas aqui aqui é um debate, está aberta. Nós vamos esperar oportunidades. Quem era? Por que Abraão vai dar Podemos tirar a palavra. dízimo a Melquisedeque? Porque a Bíblia Sagrada explica que ele era o rei de Salem. O rei que possuía já recursos. Exatamente. A perspectiva do dízimo que está cá a se tratar é de que os pastores recebem os dízimos com fins de solidariedade. Aqueles que dão o dízimo, dentre eles há outros que padecem, os órfãos, as viúvas, na perspectiva do Novo Testamento, eu quero acreditar. Agora, ao tentar comparar com o dízimo que Abraão dá a Melquisedeque, com que fim Melquisedeque padecia, uma vez que ele já era rei, já possuía recursos suficientes? Por isso... Com que fim? Na perspectiva do pastor Yulombo, fala dos órfãos. Portanto, agora, com essa perspectiva de Abraão, parece que o dízimo está sendo dado para quem já tem. Talvez seja alguma dúvida de um dos nossos... Por isso é que, no princípio, eu disse o dízimo é uma experiência cristã. É uma experiência que alguém tem com este Deus. Porque você não vai dar o dízimo para enriquecer o pastor. Ele não precisa do teu dízimo para ser enriquecido, não. É uma ordenança divina. Ao seguir um pastor, porque é certo que nem todos os pastores têm aliança com Deus. Concorda que os pastores não precisam do dízimo? Há aqui duas teorias um pouquinho diferentes. Melquisedeque, rei, recebe dízimo como sendo uma... Conforme o pastor Bento acabou de dizer. Melquisedeque aí representa uma autoridade espiritual. Que, tendo ou não, ele tem uma autoridade espiritual. De receber isso. De receber isso. Tá certo. Sim. Agora, na perspectiva dos levitas, era mesmo para sustentar os levitas. Porque eles não podiam herdar terra alguma. Na perspectiva dos levitas, ou a compará-los como, se calhar, os necessitados. Porque deviam se dedicar à igreja. Eu faço análise da abordagem do pastor Yolombo nessa perspectiva de que o dízimo é sim, pertence para ajudar os órfãos, as viúvas, mas também não podemos descartar a possibilidade de que é para também sustentar o pastor. Porque, em minha opinião, o pastor não pode fazer outra coisa senão servir a Deus. Na perspectiva dos levitas. Na perspectiva dos levitas. Sim. Porque seria meio que ciumento, na parte de Deus, ter que ter um servinte de dois senhores. Mas espera, o que estás a dizer... É na perspectiva... O que estás a dizer é que o pastor não pode mais fazer outra coisa. O pastor já faz de tudo. E não pode mais trabalhar. Não pode fazer Okay, nada. O pastor é o que seria. deve dedicar-se 100% na palavra. Calma só, concordas com isso? Servir o tempo. Polícia, um militar ou... existem várias funções. Ou um enfermeiro. Hoje em dia a corrupção está em todos os setores. É muito mais para evitar com que o homem de Deus chegue a ser corrompido. Mas sobre o dízimo, que é o ponto principal, o dízimo não é para o pastor. Ai do pastor que sente que o dízimo é para ele. O dízimo é para que haja mantimento na igreja, na casa do Senhor. É conforme está escrito em Malaquias. Sim. Malaquias 3, 9 até em diante. Sim. É para que na casa do Senhor não falte mantimento. E os que neles estão... A servir, a trabalhar, a orar pelas pessoas desde manhã até a noite. Sobrevivam disso. Mas também, estas mesmas ofertas podem servir também para as viúvas e órfãos. Mas ali... Desculpa só, mas ali o pastor tem que comentar. Irmão Ladinho, tu saíres à igreja, tu vais ver que o pastor é o primeiro a ter carro. É o primeiro que está na cadeira de honra. É o primeiro que está bem vestido. E os irmãos estão ali a passar fome, a passar mal. Isso até dá desejo. Isso dá desejo. Não, deixa o pastor. Isso dá desejo. De eu me converter para ser pastor. Não, porque eu consigo. E temos muitos pastores. Não, sou pastor. Outra vez na conversa com o pastor Bento já vai falar, vou já terminar rápido. Outra vez na conversa que tínhamos com o pastor Bento, falamos sobre o excessivo número de pastores, que uns, eu até me pergunto se são de facto inspirados ou não mesmo por Deus. Dada a agressividade de reter ofertas ou dízimo, ofertas não digo, porque vai ser outra coisa. O dízimo dos seus fiéis. Mas pastor Bento, pode prosseguir. Exato. Quer dizer, essa é uma... Sei lá, posso dizer uma questão de mentalidade. Sim. Para os africanos e tudo mais. Por exemplo, ter carro. O carro é simplesmente um meio de transporte. Para facilitar o percurso da pessoa.
É dizer que para nós africanos, para quem tem carro, epa, esse é boss. Venceu na vida. Venceu na vida. Mas não. Ter carro não é ser rico, praticamente. Pô, você imagina, por exemplo, você seja um crente. Hã? Você vive, talvez lá no Benfica, e a tua igreja fica lá na Cala. Está a por falar de exemplo. mim. Está a falar de mim. Tu está lá no Benfica, a tua igreja fica lá na Cala. Mas é verdade, atendendo Mas isso não é problema. O mal é as campanhas que os pastores andam a fazer. Vamos contribuir para os pastores ter carro. Vamos contribuir para o pastor ter casa. E os pastores apoiam. Porque assim, a Bíblia Sagrada fala: examinai a todos os espíritos, porque nem todos vêm de Deus. É por isso que você, como alguém que tem temor pela sua alma e quer ter a vida eterna, para você seguir alguém, primeiro examina qual é o espírito que está a lhe motivar. Porque nem todos são movidos por Deus para poder encaminhar almas para o reino do céu. Então você olha a inclinação da pessoa. Se você for a ver muito bem, biblicamente falando, todos os servos de Deus nunca tiveram inclinação nessas coisas. Aqueles que tiveram a amabilidade de dar, segundo a sua necessidade, eles davam. Pastor, o pastor Bento acaba de dizer que é um bem normal, né? Ter carro é uma... Claro. Não é algo que devia espantar. Nós africanos, percebemos até ali. Mas, seu pastor, vejamos que se vai servir, estamos a falar do dízimo. Eu posso oferecer um carro ao pastor. Eu posso oferecer uma... Até casa nem ele se calhar ia receber. Porque já tem moradia ali. O pastor, na perspectiva de pastor, eu não sei se o RVV da mesma medida. Eu não acho que o pastor tem que ter a sua casa, construir uma casa. Você quer dizer que o pastor tem que viver mal. O pastor tem que viver na igreja. Sob responsabilidade divina. Ele nasceu para... Ele nasceu para pastorear. Daqui a bocado... Aí não concordo. Daqui a bocado o pastor vai ter casa. Ele é um homem de Deus. É para sustentar o pastor que só fica na igreja. Mas se ele precisar comprar um telemóvel, vamos dizer que, olha, usou o dízimo e comprou um telemóvel. Se ele comprar um casaco, olha, usou o dízimo e comprou um casaco. Agora, calma. O dízimo também depende da localidade em que você está. Imagina que você está tendo lá no Catabola, lá no Chossolombo, lá no Catuíri, aí aonde os crentes, o dinheiro é que sem kwanza. Não vai conseguir. De repente aí uma infecção urinária, você, pastor, como é que vai resolver esta situação? Deus vai te salvar. Não! Deus vai te salvar. Não. É que Deus vai te salvar porque Ele é que te preparou e Ele é que te mandou lá. E talvez tenhas cometido algum erro qualquer. Digo, os pastores vão confirmar. Talvez seja a maldição de algum mau comportamento teu que não revelaste. Não tem nenhum erro ou um pecado que Deus não perdoa. Se é que pecaste, peça perdão. Então já não serás castigado pelo mesmo erro. E nós pastores vivemos um percurso inteiro de oração e preparação espiritual todo o tempo. Porque você que vai alimentar espiritualmente de almas tens que estar antes alimentado. Exatamente. Você que vai curar, tens que estar curado. Você que vai santificar, tens que estar santificado. Por isso é que a maioria das igrejas tem esse santuário. O santuário é realmente para que o pastor entre no santuário antes, faça a oração dele, a comunhão com Deus, depois entra para a igreja. Por isso é que existem os santuários. Várias vezes, há dias que temos, às vezes, sacrifícios de passar a noite na igreja. Às vezes, por exemplo, tens oração das 0, mas é na igreja. Fazes no santuário. O que eu quis perguntar, saindo um bocadinho fora do tema, é... Vamos supor que tu és o pastor, não é? Por exemplo, o pastor é o líder, não é? Principal da sua igreja, não é? Recebeu a visão. E o pastor fornicou como uma ovelha, não é? Isso acontece muito. Agora, você acabou de fornicar ali com a irmã, caiu, e você é o pastor principal. Como é que vai se curar? Como é que vai se sarar? Como é que vai se libertar disso? Se for um pastor que tem um chamado de Deus, se for um pastor que tem um chamado nele e acabou sendo tentado até o ponto dele não se segurar, ele vai recorrer a outros pastores para que ele confesse o seu pecado. Ele vai antes confessar o seu pecado e não existem pecados confessados que não são perdoados. Então, se ele confessar, tá vendo? Se ele confessar, ele vai sair dali puro. Se ele conseguir confessar,
E pode já pregar. E dali? Confessar com hipocrisia não. Não, Confessar. de coração. Olha, imaginemos uma coisa. Depois está a confessar e. Quando um pastor confessa o seu pecado, Certo. por exemplo, nós pastores fazemos assim. Se um pastor confessar o pecado a mim, eu entro na responsabilidade de orar por ele inteiramente. Por quê? Quando a palavra diz que ajudai-vos a carregar as vossas cargas uns aos outros, isso engloba tudo. Quer dizer que se o outro tiver a levar uma carga que é no âmbito da fornicação, lhe ajude até que ele vença isso. Porque muitos dizem assim, não, eu já sou pastor, nunca serei tentado por nada. Lembra-te que até Cristo foi tentado no deserto pelo Satanás. Foi. Foi tentado. Então, é dali que a palavra não deve ser de vez em quando. A oração não deve ser de vez em quando. Certamente alguém já me perguntou, mas pastor, mas a oração então não tem um tempo só de folga? Eu disse, olha mano, conforme você precisa alimentar esse teu corpo mortal, o mortal lhe alimenta 3 vezes ao dia, o espiritual também precisa ser alimentado, senão acabas apanhando uma fraqueza e quando fores tentado dentro dessa fraqueza, você cais, você tropeças. Falta de alimento. E nós pastores pregamos todos os temas. Você pode pregar um tema que alguém que está na igreja não gostou, saiu daí muito magoado. Aquela pessoa que estiver muito magoada, se te levar a mal a 100%, pode chegar a pensar em te fazer um mal. Mas não vai te fazer o mal na carne, vai te fazer o mal no campo espiritual. Ok. Sim, no campo espiritual. Eu quis só fazer uma pergunta, vou já dar ao irmão Laurindo, ao pastor. Pastor, é aconselhado que o casamento, o sexo só deve ser feito depois do casamento, certo? Isso é certo. Sim, já o irmão Laurindo já tem ouvido isso. Sim. Mas agora, irmão Laurindo, vamos supor uma coisa. Então, um gajo, gostei da menina, ela está lá bonitinha e tal, e eu quero poder analisar o que é que eu estou a levar para casa. Eu quero poder analisar, ver se tudo está funcionando. Não é isso? É simplesmente tua atitude como homem ou como crente. Também. Ok, obrigado. Como homem ou como crente? Tá bem, vamos supor que é como crente. Porque eu tenho que analisar o que eu estou a levar. Agora, o pastor está a dizer que não, você só pode analisar depois do casamento. Agora, vamos supor que eu casei e fiz tudo, agora a mulher na cama não se mexe, eu então lá tenho um frunco ou está fechado. Como é que eu vou fazer? Os doces que eu já gastei. Quem vai responder é o pastor Bento. Pastor Bento, depois talvez eu dou sequência. Ou de preferência, se vice-versa. Bem, como crentes, nós sempre somos conduzidos pela palavra. E tudo que tiver fora da palavra, aquilo não nos faz parte. O nosso Deus é Deus. E se Ele orientou segundo a palavra como é que um crente deve se casar, os problemas que se encontram lá dentro do lar, cabe a Ele dar solução. Porque você não estarás a se casar com alguém só por causa simplesmente dos teus gostos, dos teus prazeres, não. Porque, sabe, pregar a palavra, às vezes as pessoas, elas se limitam simplesmente em pensar que pregar a palavra é somente ficar ali no púlpito, diante das pessoas e pregar, falar sobre a palavra. Não. A palavra de Deus, ela é pregada em todos os âmbitos. Você, ao viver a palavra de Deus, estás a pregar. A tua maneira de namorar é uma pregação para aquele que não está em Cristo. O teu comportamento que você tem com a tua namorada antes de se casar é uma pregação para aqueles que não estão dentro da palavra. E qual é a abordagem do pastor Yolombo em relação a esse aspecto? Vejamos uma coisa. Eu vou trazer um pouquinho no terra a terra. Vamos ao terra a terra. Vamos ao terra a terra. Veja uma coisa. Vamos ao terra a terra. Veja uma coisa. Gostaste de uma menina, por isso é que nós aqui africanos dizem assim, o cucuela até o pula-pula. Antes de casar, vá perguntando. Mas se você já gostaste da menina, gostaste de verdade, existe como é que diz? Amor incondicional. Amor incondicional. Dentro do amor incondicional, quer dizer que toda dificuldade que tiver nela, você vai lhe ajudar a ultrapassar. O que ela não saber, conforme o irmão acabou de dizer, que ela às vezes na cama, falta-lhe alguma coisa, você que sabes, ensine. Muitos ainda acabam se separando hoje em dia porque a mulher não preparou bem um prato que ele gostaria tanto de comer, de ter na mesa. Se você sabes, ensine. Eu, por exemplo, sou um homem que sei cozinhar muito bem e me casei com uma mulher que também cozinha, mas no princípio eu precisei ensinar alguns pratos
que ela gostava tanto. Mas na Bíblia não está escrito que o sexo é só depois do casamento. Qual é o versículo, qual é o livro que está escrito isso? Que o sexo é só depois do casamento. O casamento Deus ele próprio instituiu. Não, desde o eu quero jardim saber, do não, porque está escrito, não, porque os pastores que nem na Bíblia não está Um escrito capítulo, uma demonstração sim, bíblica. e nem na Bíblia está escrito que beber é pecado. Não E Spurgeon, Tá, Spurgeon tá. que era o príncipe dos pregadores, fumava. É assim. Quem? O Spurgeon, Charles Spurgeon. Princípio dos pregadores. Sim, Charles Spurgeon. Já ouviu falar de Charles Spurgeon? Charles Spurgeon. Sim. Nunca ouvi falar de Charles Que Spurgeon. livro? Charles Spurgeon. Não, Charles Spurgeon foi um assembleano que foi Ah, o príncipe dos sim, pregadores. sim. Agora foi buscar o contexto. Do cristianismo. Sim, sim, do cristianismo. Ele já é falecido? Já é falecido. E tens Não, uma eu quero garantia só de que os que pastores, ele não, eu quero só que os pastores me dizem aqui, perante nós, beber é pecado. É assim. Não, por favor, eu preciso disso. RV, O teu eu corpo, percebi. deixa-me só te estamos a dizer. perceber. É um minuto aqui. Nós temos aqui temas que nos trouxe. E parece que pulamos. Mas ele não, mas Sim. não sou O pretendente. RV está com muitas curiosidades. Percebam lá em casa. Vai terá que elaborar aí um questionário. E na próxima entrevista, espécie de temas gerais, né? Criar debates gerais. Pronto. Mas nós temos que E aproveitar daí, os homens de Deus. não, eles vão voltar. Porque daqui a bocado o nosso subscritor vai entender que, afinal de contas, é o que me trouxe. Então, que é para não fugirmos do contexto. Vamos desculpar os nossos caros convidados. Porque Estamos no daqui a bocado dízimo, passa assim. dízimo. Eu quero, e lá em casa também querem, que a gente feche a questão do dízimo. dízimo, pois. Sim, porque o tal dízimo depois é que vai trazer essas como é que se diz? Os pastores Essas vão mandar. compilações, não é? Concupiscência, né? Concupiscência. 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 Exato. Esse é o termo mais adequado. Concupiscência, exatamente. Então, depois é melhor terminarmos esse tema do dízimo e entrarmos no tema. Porque a coisa está clara. Dízimo é para crentes. Então, o que fica Quando aqui- você não é crente, isso não pode te aquecer a cabeça. Ok. O dízimo é para cristãos. Aqueles que vêm em Cristo, eles entendem essas coisas. Ok. E eles devem dar. Não é para enriquecer o pastor, mas é porque Deus orientou. Ok. E conforme a Bíblia Sagrada, aquele que, quer dizer, que prega o Evangelho, ele sobrevive do Evangelho. Então, você ao dar o dízimo, não estás a dar aquilo porque estás a servir o homem, No não. segundo Estás a pensamento. servir a Deus. A Deus. Porque servir a Deus é você fazer aquilo que Deus ordenou, Deus orientou. Então, se é Deus que disse para trazer o dízimo, se você é crente, dá o dízimo. Agora, se a igreja é grande, o irmão está a trazer o dízimo, a irmã está a trazer o dízimo, o irmão está a trazer o dízimo, e o pastor está. Quer dizer, segundo a tua visão, está a ver que não, a igreja é grande, os dízimos daquele e dali, está a ver que parece que o pastor está a se enriquecer. Aquilo não é problema teu, É do pastor. é do pastor. Você cumpriste a tua parte. Cumpriste a tua parte ali, acabou. Então, os nossos caros subscritores não precisam se preocupar porque o problema vai ser teu. Se você pensar que o pastor está a se enriquecer na tua conta, o Não problema é esquece teu. de falar que existe dízimo, depois existe o dízimo dos dízimos. Não, Dízimo só existe dos dízimos. oferta e dízimo. São dois Oferta e dízimo. elementos. Oferta e Não, dízimo. Oferta- eles falam sobre isso. Não, Dízimo aí já dos são outras dízimos. teorias que temos que lhes chamar também aqui. Tem que vir nos explicar bem a questão dos dízimos, do dízimo. Mas até graça que os dois pastores aqui entendem que só existe o dízimo e oferta. Mas os dois pastores aqui concordam e já testemunharam. Há aqueles aí que ele, às vezes, convida o irmão Laurindo que é para ir para cá na igreja. O irmão Laurindo já deu oferta. Depois tem Depois que... vai mais dar o dízimo. Depois- Depois vem mais dar o dízimo do Vai- pregador. É. Depois vem mais dar o dízimo do pastor. Não, isso já é corrupção, Existem né? dias de ação de graça em várias Isso eu igrejas. ia dizer que é Talvez corrupção. foi num dia de ação de graça. Ok, ação de graça de 3, 4, 5 vezes. Não, ação de graça é livre. Ou vários momentos. Existem. O RV está se a referir mesmo, epá, em 3 momentos, 4 momentos, Não, tens não. que ter 4 moedas no bolso. E aí do pastor que faz dos dízimos como propriedade individual Que é para oferta do ele. pregador, homem de Deus? Isso é Não, real ou não não? pode, Mas nunca não ouviram pode. isso nas igrejas? Nunca ouvi, na minha não. Quer dizer, Na minha eu nunca ouvi A oferta do irmão pregador. Laurindo, nunca ouvi isso. Oferta do pregador. Não, nunca ouvi. O Eu por acaso pregador- tenho estado a ver as pessoas a ofertarem 2, 3. Ofertarem não, dízimo. Quando chamam um pregador que vem de fora e eles Sim. querem ofertar para ele, para que ele tenha uma passagem, isso é responsabilidade da igreja. Não é dos... Da igreja. Da os igreja, a irmãos, instituição, a igreja em si
no todo. O núcleo, a tesouraria, é que fazem as passagens para o pregador. Tá bem. Então, a questão do dízimo, até aqui estamos. Acredito que vai ficar muitas dúvidas lá em casa. Ainda assim, podem escrever nos comentários as vossas dúvidas. Eles vão voltar, são mesmo de cá, são angolanos, portanto estarão disponíveis para responder qualquer questão que vocês escreverem aí nos comentários. E já estamos a sensivelmente, se calhar, 20 minutos e não subscreveste, então tens que subscrever. Porque se não subscreveres, o nosso canal não vai crescer e o nosso tempo, nosso espaço, o Tempo da Graça, também não vai ser conhecido. Material como estes, só no podcast Oficina da Vida. E o espaço, o melhor espaço da palavra de Deus é aqui mesmo, no Tempo da Graça. Vamos agora ouvir, não é, o resumo dos nossos convidados, nossos pastores, que é para podermos depois passar para o próximo tema. Começo com o pastor e já começamos com o pastor Yombombo. E o Lombo. E o Lombo. Agora Sim. Vamos no pastor Ben. Vai fazer um resumidamente resumo. o que é o dízimo. Sim. Ok. Bom, o dízimo é uma ordenança divina. Seria bom. Exato. O dízimo é uma ordenança divina e isso é somente para crentes, cristãos, no caso. Então, para todo aquele que é crente e é cristão, não deve dar o seu dízimo com o coração apertado. Quando você estás a dar o dízimo, você estás a fazer a tua parte, estás a servir a Deus. Estás a fazer o que Deus orientou. E porque é desta maneira que o pastor sobrevive. Ele sobrevive deste dízimo porque se ele não receber este dízimo, também não estará a cumprir com o que Deus orientou. Porque para o evangelho andar, isso todos os crentes devem saber que o evangelho ele também anda com dinheiro. Sem dinheiro não tem como fazer o evangelho progredir. Então é necessário que cada crente, se você como crente tem o desejo de dar o teu contributo para o avanço do reino do céu, então faça aquilo que Deus orientou. Dá o teu dízimo com o coração aberto, alegre. Não é para enriquecer o pastor, mas sim para promover o avanço do reino do céu, para que a palavra seja cada vez mais expandida. Ok. E quando você não nota o progresso na tua vida espiritual, eu digo isto porque Abraão, quando obteve vitória da parte de Deus, ele reconheceu isso e deu seu dízimo. E quando você está debaixo do ministério de alguém, de um pastor que te prega a palavra, e você vê Deus em ação na tua vida, estando debaixo do ministério daquele homem, então faça como Abraão. Porque se Deus está a te dar vitória, é porque Deus está a te reconhecer debaixo do ministério do seu servo, do seu pastor. Tá bem. Tá copiado, né? Ficou a mensagem. O pastor E o Lombo. E o Lombo. Vou me acostumar. Vai te acostumando. Tá bem. Para mim, eu poderia dizer que o dízimo é também um ato de fé. É um ato de fé porque se foi instituído por Deus e você tem fé de que Deus existe e Ele que instituiu, e és cristão, o dízimo é somente para cristãos. Para cristãos, somente cristãos é que devem dar o dízimo, aqueles que creem e que estão seguindo alguns princípios, que leem a Bíblia e que tenham sido ministrados a palavra verdadeira. Esses é que sim devem dar o dízimo. E muitas vezes perguntam onde e como dar o dízimo. O dízimo deves dar na congregação onde pertences, não no pastor, no carro, dizer, dá licença, João pastor, está aqui só o meu dízimo. Não, é um erro. O dízimo deve ser colocado no balaio ou no sítio das ofertas da igreja em que você pertences. E aquilo que dizem que alguns pastores se enriquecem com os dízimos, eu creio que se calhar sim. Alguns fazem dos dízimos como propriedades próprias. E eu diria assim, eles próprios estão acumulando pragas para eles mesmos. Por quê? O dízimo não é para o pastor. O dízimo é para que na casa do Senhor tenha mantimento. E o mantimento na casa do Senhor vai sustentar os levitas, os missionários e assim como órfãos. Porque nós às vezes temos irmãos da igreja que pertenciam à nossa igreja, trabalhamos em vários sítios,
depois acabam por morrer, deixam filhos. Esses mesmos filhos vão indo frequentando a igreja. Você como pastor, como é que te sentes? Aquele crente que enquanto tinha pai, vinha calçado na igreja, agora que já não tem pai, vem descalço. Você como pastor, como é que te sentes planejares a compra do teu carro, enquanto aquele que vinha calçado, agora que não tem pai, está a vir descalço? Como é que te sentes? E isso chega para nós pastores. Várias vezes você vão visitar um irmão que já não está a aparecer, diz que olha, esses dias nós estamos muito difíceis, nem temos condições para passagem. É ali onde a igreja move sempre um envelope. Na minha religião, e creio que muitas fazem isso, sempre que delegamos um núcleo para ir fazer uma visita numa determinada área, nunca pode ser de mãos vazias. Nunca pode ser, porque lá onde você vai deixar a palavra, vai deixar a bênção, deixe também um pequeno envelope. Porque aqueles que estão lá, se tiverem a padecer de fome, você vai simplesmente orar por eles, mas ainda se você não deixar lá nada, é possível que amanhã escutes que alguém morreu lá. São completamente diferentes, mas todos ousam chamar o nome de Cristo. Cristo, Cristo. Sendo ele um corpo. Por quê? Vou começar com o pastor Bento, pastor Yulombo e o Tambulolale. Dia de Tambulolale. Ok, muito obrigado. Exato. A diversificação dos cristãos a nível do mundo é isso? É isso. Quer dizer, isso, enquanto o mundo existir, isso sempre estará em ação. Haverá sempre essa divergência. Isso porque, se não houver essa divergência, vai quebrar as escrituras. É certo que o mundo todo, diferentes denominações, todos se chamam de cristãos, mas uma coisa que vocês devem compreender é a seguinte. O próprio cristianismo em si, a sua origem, o princípio, já começou com dois ramos. Um, o lado verdadeiro, o outro, o lado falso. Então, ok. Exato. Isso até não começou agora, desde lá do Jardim do Éden. O pastor está a dizer o quê? Essa parte cristão verdadeiro e cristão falso. Exato. Mas eu estou a falar mesmo do cristão verdadeiro. Eles foram criados por Deus. O problema é que eu estou a me referir a cristãos, assim, no verdadeiro sentido da palavra, não como sendo falsos, porque também se acham certos. Podia ser eu, da católica, por exemplo, podia ser o da pentecostal, porque é o seguinte, podia ser o pastor Bento. O facto de você se achar essa certo... diversidade, essa tal diversidade, por que não se quebra a separação e cria essa unificação? Isso é impossível. Porque é Deus quem estabeleceu assim. E, pastor, desculpe, não estou a fugir do tema. Não existe, quer dizer, cristãos com essas diversificações, não. Uma coisa, ou são cristãos, outra coisa, não são cristãos. O facto de você se chamar de cristão e achar que estás certo, não prova que você estás e és. Por quê? Biblicamente falando, se você for a ver muito bem, quando Jesus veio sobre a terra, pregou o Evangelho, ele teve aqueles que ele escolheu para poder lhe seguir, e além daquele grupo, havia também outros que falavam sobre ele. Exato. Havia também outros que falavam sobre ele, sobre Jesus. Em vez de pastor, não vou literar a palavra, ele diz que não sejais como eles. Ele nasceu com um cristianismo único. Paulo, Pedro, Mateus, todos congregavam no mesmo corpo que é Cristo. Entretanto, é nisso que eu estou a falar. Só existe cristão, ok, entendemos. Mas dentro do próprio cristianismo, há essa divergência. É essa divergência que eu estou a dizer. Não dá para quebrar e tornar o corpo único. Não, tipo como? Eu sou... Igreja Cristã Mundial, Igreja Cristã do Ambo, Igreja Vamos Cristã... acabar o apóstolo Então, aí Coelha, vamos acabar o apóstolo Caçolombo. Não, acabar todos os elementos... Vamos acabar esse João, esse pastor aí que anda com o cabelo dele, A ideia de unificar o cristianismo é seguindo a mesma doutrina e todos na mesma medida, sem ter que dizer que eu sou cristão A, eu sou cristão B. Cada um é um, mas a ideologia é a mesma, nessa perspectiva.
Bom, Não sei se... Deixa Tentar ser um pouquinho claro para você acerca disso. Uhum. Se você for a ver muito bem, aqueles discípulos de Jesus, Pedro, Felipe, Paulo. André, Sim, Natanael, sim. todos eles, até Paulo, que veio mais tarde, Mais tarde, sim. não se viu com Jesus assim fisicamente. Se você for a ver muito bem, depois deles receberem o Espírito Santo, todos eles tiveram a mesma visão, Certo, a mesma doutrina. certo. E eles deixaram bem claro na Bíblia Sagrada, creio que isso foi Paulo. Paulo, sim. disse, se ainda que venha um anjo do céu, ou eu mesmo, voltar a vos pregar um outro evangelho contrário ao que eu já vos preguei, que seja nada. Isso simplifica as coisas para nós. Nós não somos os primeiros cristãos. Antes de nós já houve esses Pedro, Paulo, André e os demais. E antes deles próprios partirem, a vida deles, a doutrina que eles pregaram, a visão deles, toda foi estampada aqui na Bíblia Sagrada. Agora, isso te facilitaria para você Certo. conseguir identificar o verdadeiro e o falso cristão. O problema é que estas igrejas cristãs usam o mesmo instrumento, mas não comungam a mesma fé. Usam o mesmo instrumento. Porque as igrejas são inventadas pela Vamos fome. ainda ouvir o pastor e... O pastor e... E o lombo. Graciano. Então me pega, valeu, pegou um pelo menos. Faz favor. Existe essa diversidade de religiões, né? Eu poderia dizer por causa das doutrinas. É somente por causa das doutrinas, porque isso foi surgindo como? Existe uma igreja primeiro. Por exemplo, suponhamos, vamos recomeçar aqui no Terra a Terra. Eu constituo uma igreja nesse bairro. Muitos congregam nela. É a minha primeira igreja nesse bairro. Alguns membros vão ir contra algumas doutrinas aplicadas por mim dentro da minha igreja. Como eles não aprovam, eles vão dizer assim: mas como a palavra que ele prega é verdadeira, essa que vem de Deus, vamos só passar talvez a orar em casa. Orando em casa, quando assustarem, constituiu mais pessoas a virem orar com eles e aquilo constitui uma igreja. Já está dividido. Já está dividido. Aí já Paulo entra em cena, já dividiste. A divisão, Aí dividiste. desde os séculos passados, partiu por causa das doutrinas. O que não vai de acordo com uma doutrina, por exemplo, pertence a uma igreja em que às vezes a reza é feita com terço. E ele diz, mas eu não gostaria de rezar com terço. Ele sai dali levando alguns preceitos, criando a igreja dele que só não reza com terço. E outras, você também, a mulher, não pode utilizar tiçagem, não pode utilizar Depois saia. várias constituições. Não, tem muita coisa aqui na Bíblia que muitas igrejas cumprem na íntegra e outras não. Ou seja, cada um retira da Bíblia o que acha conveniente a ser cumprido. Mas não pode ser assim. Não podia ser assim. Ou você diz que essa Bíblia não é verdadeira, ou diz que é verdadeira e cumpre toda ela. Porque nós identificamos na Bíblia vários pormenores que uns cumprem, outros não, mas é que cumprem outra coisa. A igreja, por exemplo, que você vai, só tem que ser careca. Essa tal divergência é que me faz confusão. Mas eu digo assim, Me faz confusão exatamente por causa desse pormenor. eu digo assim, Se o corpo de Cristo é um, por que dividir? Imaginemos que o braço é católico, a cabeça é sétimo dia, o pé é pentecostal, É aquela... o peito, cada um montou. tirando a sua parte do corpo. Este corpo morre. A perna Se te tirarem mesmo uma essa unha, aqui é profeta. essa unha dizer vou me dissociar do corpo, você vai sentir uma dor em todo o corpo. Essa tal dor que eu fico tentando interpretar na unificação da igreja, que é para a igreja estar completa. Não acham, não acham os seus pastores que haja que essas divisões religiosas que existem na sociedade é que está a criar esses constrangimentos, porque até há muitas igrejas e há muitas casas de noite também. haverá Ou seja, sempre. Então, essas questões todas que a gente está a submeter sobre a separação da igreja e o acréscimo demasiado de várias outras denominações não é fruto exatamente dessa separação. Pastor Bento pode ir. Não, só o cumprimento da palavra, porque Jesus disse, nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas. Certo. E se essas divergências não surgir, Jesus será mentiroso e ele não pode mentir. E ao dizer que surgirão falsos cristos e falsos profetas, não quer dizer que surgirá
religiões que estarão diretamente contra Cristo, não. São pessoas que não foram enviados por Cristo, mas falam de Cristo. E não têm a verdadeira revelação de como é que funciona a igreja do próprio Senhor Jesus Cristo. Falam sem autoridade. Exato. Por exemplo, é conforme eu dizia no princípio, aqueles discípulos de Jesus, quando eles ainda estavam aí a andar com Cristo, depois de receberem o Espírito Santo na partida de Cristo, todos eles tinham a mesma visão. O que lhes fazia ter aquela unificação, aquela mesma visão, aquela mesmo espírito? Era um só espírito que estava a motivar cada um deles. Por isso é que você vai encontrar, Paulo está lá bem distante, mas o que ele está a pregar é a mesma coisa que Pedro também está a pregar. Certo. Porque o espírito que está a motivar Pedro a pregar é o mesmo espírito que está lá em Paulo a lhe motivar a pregar. Por isso é que você vai ver quando Paulo, depois dele se encontrar com Cristo lá em Damasco, ele ainda foi se isolar no deserto da Arábia para poder comparar a visão que teve com a palavra e tudo mais. Então, ao sair dali, ir em Jerusalém para poder se encontrar com os antigos na fé, que eram Pedro e os demais, Tiago, para poder lhe darem, quer dizer, a mão de associação. Será que é o mesmo espírito que o pastor Graciano partilha do pastor Bento? Eu digo que sim, isto porque, conforme mesmo diz a palavra, que nos últimos dias virão muitos em meu nome, e muitos se perguntam como é que eu vou identificar. A própria palavra já diz que pelos seus frutos os conhecereis. Certo. Hoje em dia você vai encontrar igrejas que dizem que se você passares aí visitar mais a tua mãe, vais morrer. Hoje em dia você vai encontrar igrejas que vão te dizer que se você não te separes da tua mulher esse mês, vais morrer. Isso são frutos que podem te fazer despertar de em que caminho eu estou a seguir. Se essa é a igreja verdadeira de Cristo, que traz união, ou se essa é a igreja do falso profeta, que traz a separação. Hoje em dia há muitos que dizem que eu agora sou cristão, o meu espírito me revelou que eu não posso mais visitar os meus pais. E não visita mesmo. Como, por exemplo, se a palavra diz que onde tiver 2 ou 3 pessoas a falarem o meu nome, lá eu estarei presente. Eu dali creio que em todo sítio em que se prega esse evangelho, Deus está presente. Mas o agir de Deus dentro daquela igreja vai depender do vosso andar, do vosso dia a dia. Porque se a palavra diz que se o meu povo se desviar dos seus maus caminhos, se arrepender, os meus ouvidos estarão atentos àquela oração e farei prodígios e farei milagres ali naquela terra, sararei aquela terra. Quer dizer que se você te arrepender dos teus pecados, estares puro, Deus vai te ouvir, estará atento a toda oração que fazer naquele lugar. Então, se naquela igreja tiver um fiel, um puro, Deus está presente ali. E Deus ouve a oração daquele puro. E é possível que aquele puro possa orar por todos aqueles outros que estão ali até que venham se santificar. Pode não ser o pastor. Pode não ser o pastor. Sim, Pode não ser a um Bíblia pastor. diz que se a mulher é crente e o marido é ímpio, a mulher santifica o marido. Tá certo. Sim, e se o marido E assim vice-versa. é um ímpio, assim como o irmão ele não é ímpio, Eu? ou é crente. Eu sou crente. Eu sou ímpio. Tá isso não Eu sou crente. Hein? Não, porque às vezes o irmão ali não é ímpio, a esposa é que está Não, o santificado. nós somos crentes. Crente Lá em que- casa, não. A santificação é mútua. Graças a Deus. Não, isso também é um fato que Graças vamos a Deus. abordar Deus para ser Ele analisado. tem estado a operar milagres nas nossas casas. Pronto, pastor, nós Yeah. queremos já que vocês ditam lá para casa quem são vocês e há crentes que vão gostar muito da vossa abordagem, não é isso? E resumidamente, né, já estamos em cima da hora, para resumir e também dizer a denominação, não é isso? Acho que Paulo tem. Yeah. Antes que encerra, como estamos dentro desse ponto, eu gostaria só de, dentro desse mesmo ponto, alertar aqueles que às vezes se auto-intitulam os combatentes de outras denominações religiosas. Deixem esse trabalho para o diabo. O diabo já faz isso muito bem. O diabo já faz isso muito bem. Não precisa você, como crente, como fiel de Cristo, combater outras igrejas, dizer que se calhar a minha é melhor do que a igreja X. Deixa isso. Tudo se equilibra no tempo certo. A igreja que não é de Deus já não prosperará, já não terá caminhos longos para andar. São isso que estamos a ouvir sempre, que olha, aconteceu isso naquela igreja, aconteceu. Deixa.
Não te levantes, não faças você o trabalho do diabo. Faça o teu serviço, que é adorar ao Senhor, e permaneça na tua igreja. E se um dia mudares de religião, quando entrares numa, não julgue as doutrinas que lá existem. As igrejas, eu sempre digo assim, são como casa. Você não vai ir na casa do teu tio e querer viver como vivias lá na mãe. Lá na casa do tio vais encontrar horário de dormir, horário de comer, horário de acordar. Não diga que eu lá na mãe fui assim. Se lá fosse assim, terias estado lá. Aqui na casa do tio a regra é essa, cumpra. Se você saíres da tua religião para ir numa outra que, por exemplo, no sétimo dia não se cozinha, cumpra. Aquilo mantém a ordem daquela casa. Se fores a uma denominada religião que é preciso orar com terço, ou com cruz, ou com não sei lá o que, cumpra o que lá você encontrou, porque aquilo mantém aquela religião. Não sejas você a combater as religiões. Muito bom, gostei muito, muito bom. Gostaram também lá em casa? O pastor Bento pode fazer. Tem um probleminha nisso aqui, pastor. Tem um probleminha. Vamos Se tiver um probleminha, volta onde estavas. Deus, é porque está assim. Muito, gostei muito, porque vai já levantar outro assunto para outro episódio. Isso é porque Pode Deus, a maneira de Deus trabalhar é através do homem. E o diabo também faz o mesmo. Quem faz o trabalho de Deus são os homens. E quem faz o trabalho do diabo também são os homens. Agora depende de que lado você estarás inclinado para deixar quem é que vai te usar. Ah, gostei disso. Porque senão aí vamos cair. Se você encontrou que lá estava a namorar com 3 mulheres, cumpra. Não, pelos seus frutos os conhecereis. Ali você já saberás que ali não estás no caminho de Cristo. Às vezes é o que lhe fez sair da igreja dele. Para ir lá onde é permitido ter 3, 4 mulheres. E o pastor já me aconselhou Não, o pastor Graciano. Eu assim você tem que cumprir. Tens que cumprir. Não, você entrou, te converteste lá no mal. Cumpra o mal. Cumprir. Você entrou no mal. Até o próprio capeta vai te exigir que cumpra. Mas eu estou cumprindo a inocência de ir. Não, não irás. Não irás. Já não. Não concordo. Nem todo caminho nos levará ao céu. Não concordo. Eu concordo sim com o que o pastor Graciano falou. Se a tua consciência te levou aí para outra denominação, é porque você avaliou aquela denominação e viste que há aí caminho para seguir. Pastor, Entretanto, tens que cumprir. Porque você próprio conscientemente... No próximo programa, sim. Posso falar? Não, podes. Não, é melhor não falar. Falas no outro... Sim, porque há pastores que nem têm 30 anos. Média! Receba! Vamos falar sobre a profecia. E como é que se deve... Como é que se deve, digamos... Profetizar, né? Profetizar, dar culto. Às vezes você está até passar a rua, aquilo abafa mesmo o bairro todo... Poluição sonora. E não consegues perceber o que é que o cara, o pastor, está lá a falar lá dentro. Mas, entretanto, vamos tentar também ver quais são as virtudes de como é que se deve, de facto, dar um culto. Então, o senhor... Nesses tons de receba, isso é com base a uma orientação espiritual. Se, por exemplo, estiveres Mas o numa... senhor pastor não quer falar no outro episódio? Ah, isso fica para o próximo episódio. melhor. Próximo episódio. É melhor, no próximo episódio vamos falar disso. Depois vamos falar também da lei de Deus. Então, muito obrigado para quem está aí a acompanhar. Agradecemos bastante. Também quero agradecer o pastor Graciano e o Lombo e o pastor Bento. Portanto, ao RV. Sim. O pastor não falou línguas nacionais. Não, ele vai se despedir. Sim, tem um mundo. Pode se despedir ao mundo. Tem que dar uma Então, frase subscreva, dá aí um ali. like. Não pare, porque o programa vai crescer com a sua boa intenção. O seu dízimo vai ser valorizado. Traga aqui, Inês. Pastor Bento, pode fechar depois. Se calhar 2 minutos para o pastor Bento e 2 minutos para o pastor Graciano. Vamos começar com o pastor Graciano, é melhor? Eu serei muito mais breve. Sim. Queria, portanto, agradecer pelo convite que me foi feito. Espero que façam mais vezes, porque é muito bom estar assim em comunhão com irmãos e, sobretudo, debatermos e falarmos sobre a palavra, porque muitas são as dúvidas que a comunidade tem e trazem para vós que tenham os portais. Então, se trazem para nós esses temas, nós aproveitamos debater e trazer a verdade com base à Bíblia, porque nós todos devemos andar com base à Bíblia. Além dessa, nós não temos uma outra orientação.
E agradeço muito que essa Bíblia é universal, é para todas as doutrinas, todas as religiões usam a mesma Bíblia. Espero que o Espaço da Graça nos convide mais vezes. E os temas são, na verdade, pertinentes. E sempre os temas desencadeiam outros temas. Conforme eu dizia, que os temas desencadeiam outros temas. O tempo sempre em rádio, em televisão, é muito curtíssimo, é ínfimo. Agradeço muito pelo convite e tenha a palavra. Muito obrigado. Boas. Ok, eu estou muito agradecido mais uma vez por essa oportunidade que me deram. E eu creio que isso está a nos ajudar a todos, não somente aqueles que estão a nos ouvir, a nos assistir, mas nós também que estamos aqui. Isso nos ajuda bastante a crescer, tanto faz espiritualmente e, quer dizer, moralmente também, para poder nós saber, afinal de contas, em que pé nós nos encontramos com Deus. Então, dizer que quando você é cristão, você fez a melhor escolha que um homem pode fazer sobre esta face da terra. Você pode escolher ser um professor, pode escolher ser um doutor, pode escolher ser um presidente, um advogado. São escolhas excelentes, mas a melhor entre todas essas é ser um cristão. Porque você está a se compactuar com o Criador, aquele que é o dono da vida. Muito bem. Exato. Obrigado. Eu creio que nas próximas ocasiões ainda vamos poder falar mais sobre isso. Estamos juntos. Muito obrigado, estamos juntos.